Estou aqui de cabeça absolutamente erguida, com sentimento do dever cumprido, na prefeitura e na campanha eleitoral. Um vento de oposição bateu no Brasil, a gente não percebia isso aqui, a gente não notava esse vento aqui de mudança, haja vista que realizamos um grande trabalho no comando da prefeitura, mas ele bateu também. E nós acatamos com serenidade, embora que amargurados, o resultado das urnas. As urnas refletiram, naquele momento, no dia 8, o sentimento da população. E ele precisa ser respeitado, para o bem ou para o mal. E uma derrota eleitoral, ela não é nada diante da derrota que você pode ter na condução do processo posterior às eleições. Então, eu convoco os companheiros do partido, os companheiros do governo, os companheiros que se elegeram, que estão sendo eleitos para conduzir o partido, os companheiros que vão conduzir a Câmara de Vereadores, para que nós não saiamos derrotados duplamente. Que a derrota fique restrita absolutamente ao pleito eleitoral. E essa já tem data para ser corrigida. Serão as eleições de 2014 e serão as eleições de 2016. Companheirada, é muito difícil governar Laranjeiras do Sul. Laranjeiras do Sul, deputado Nereu Moura, dos 21 municípios da chamada Cantu-Quiriguaçu, é o 21º em receita. Os nossos adversários contaram uma mentira repetida nas eleições, adotando a máxima do Terceiro Reich, que era o exército do Hitler, uma mentira repetida, transformando-a em verdade. Diziam eles, a prefeitura arrecada mais de 5 milhões de reais por mês. Lendo engano e uma leda mentira, porque o nosso orçamento, vereador Júnior Burtati, para este ano, Daga, de 2012, não passa um centavo de 37 milhões de reais. Portanto, Massuqueto, pouco mais de 3 milhões de reais por mês, sendo que quase 50% deste valor é para folha de pagamento, 15% para a saúde. Nós estamos investindo rigorosamente ao longo de todo este ano 20% de todos os nossos recursos em saúde, porque saúde não se faz com discurso, se faz com investimento. E nós promovemos o investimento. Então 20 mais 25 da educação são 95, tem os recursos constitucionais da Câmara, que não é um favor do prefeito, é uma obrigação institucional e constitucional, e que, portanto, ao fim e ao cabo, você tem uma receita ridícula para uma cidade deste porte, deste potencial. Além do que, cada vez que você cria um serviço para a população, você cria despesas. A construção de uma creche é a construção de uma creche. A construção do posto de saúde não é o fator preponderante na despesa da prefeitura. O fator preponderante é a sua manutenção. São os equipamentos, são as pessoas, são os médicos, são os professores, são os cuidadores. Então, eu afirmo a vocês com absoluta segurança, a tarefa é das mais difíceis, em que pese, e eu disse isso à prefeita eleita e ao seu vice numa conversa no gabinete nesta semana, em que pese as dificuldades, nós estaremos entregando 8 anos depois uma prefeitura que pagou
18 milhões de reais em dívidas herdadas e promoveu um investimento em obras acima de 80 milhões de reais. Com o auxílio do Estado, notadamente pela pessoa do Nereu Moura, e com investimentos pesados do governo federal, com a participação do Nelson Meurer e do André Vargas. Cada dia que passar, Scarpari, a cada dia que passar do novo governo, eu acredito que a população irá valorizar ainda mais o trabalho que realizamos. Isso não significa dizer que nós estejamos torcendo pela desgraça alheia, mas nós fomos derrotados na nossa proposta, no nosso projeto. E nós vamos acompanhar, fazer a cobrança, porque, inclusive, diziam eles, Laranjeiras pode mais. O próprio slogan da campanha era uma afirmação de que o PMDB fez as coisas corretas no governo. Eles próprios não falavam em mudança, falavam em continuidade, diziam que nós podíamos mais e nós queremos poder mais. E efetivamente vamos cobrar todas as propostas que foram postas à população desta cidade. Como disse o Nereu, com responsabilidade. Acho que o PMDB não deve votar na Câmara com o gosto amargo da derrota. Tem que votar a favor da população. Eu sofri em alguns momentos como prefeito dificuldades, notadamente no primeiro mandato. E depois as coisas se amainaram. Mas eu tenho convicção que os nossos vereadores, o Júnior e o Massuqueto, vão votar com coerência e obedecendo à vontade popular. Eu não vou para Curitiba, não vou para lugar nenhum, eu fico aqui, porque essa é a cidade que eu escolhi para viver. Há algumas especulações, Alberto está indo embora, já estão me mandando embora, já estavam me mandando embora nas eleições. Alberto está indo não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Abdico de toda e qualquer proposição, de cargo, de qualquer outra coisa, para aqui permanecer. Aceitaria se o meu candidato Scarpari tivesse logrado êxito e se nós tivéssemos ganho as eleições. Aceitaria alguma posição, quem sabe, do governo do Paraná, com o deputado Nereu Moura, que inclusive me convidou, para colaborar com o projeto do PMDB para Laranjeiras. Mas como nós fomos derrotados, eu abomino a ideia de sair e que os nossos adversários têm o gosto de dizer: o Berto fugiu da raia, foi embora. Eu não sou de fugir da raia. Vou aqui permanecer ombro a ombro com os meus companheiros e defendendo o meu mandato a cada dia que passar. Defendendo o meu mandato, que aliás, dos 8 anos que nós estamos completando agora, já temos 6 contas aprovadas com louvor pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2 inclusive, uma sendo analisada e uma chegando para análise ainda esse ano, sem ressalvas e com aprovação inclusive do Ministério Público, que é sempre muito chato na apreciação das contas das prefeituras. Então, companheiros, parabéns ao PMDB. Foi bom, Nereu, que essa eleição esteja ocorrendo nesse momento, posterior a uma derrota nossa nas urnas, para que a gente possa mostrar a nossa disposição, mostrar que nós estamos em pé, que nós caímos de pé como gato e nós vamos seguir em frente com uma missão muito importante de termos inteligência suficiente, habilidade suficiente para conquistar este poder aqui, com os nossos 6 vereadores que foram eleitos pela coligação que o Scarpari encabeçou, e somando isso a outros 3 vereadores que nesse momento estão reunidos, o Partido dos Trabalhadores está reunido nesse momento para discutir seu posicionamento em relação ao futuro governo, mas com uma tendência muito forte de oposição. Portanto, 6 mais 3 são 9. E nós haveremos de ter inteligência
de ganharmos o poder legislativo e estabelecer, quem sabe, a metodologia dos americanos, que sempre quando dão a Casa Branca para os republicanos, dão o Congresso para os democratas, como agora está ocorrendo. Um democrata eleito presidente e a Câmara dos Deputados é republicana. Estabelece-se, portanto, um equilíbrio, porque a Câmara de Vereadores não é e nunca deve ser tratada como um quintal da Prefeitura. E neste capítulo, inclusive, a Prefeitura de Laranjeiras do Sul deu exemplo, transformando o poder legislativo num poder absolutamente independente, a começar pelos repasses, que eu já disse e repito, são constitucionais. Nós vamos encerrar o mandato, o deputado Elio Moura, de portas abertas. Há uma única prefeitura que não está funcionando em meio expediente. É a de Laranjeiras do Sul. Há uma única prefeitura dando sequência às obras. É a Prefeitura de Laranjeiras do Sul. Aqui está diante de vocês o único prefeito que não cortou cabeças de companheiros no dia seguinte às eleições. Todos os municípios ao nosso redor demitiram no dia 9 todos os comissionados e cortaram os proventos dos trabalhadores do serviço público. As gratificações, as horas extras. Nós não fizemos isso para ninguém. Nem mesmo para aqueles que eventualmente nos traíram nas urnas. Nem mesmo.